Queremos conversar nessa manhã e o título dessa mensagem é Saindo do Fundo do Poço. Saindo do Fundo do Poço. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus escrito no livro de Jeremias, Jeremias 38, a partir do versículo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura, Jeremias 38, 5. A palavra diz assim: Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui, deixa eu ver a tradução, vê como tem tradução diferente, né? Na minha aqui diz assim, 30 homens, a tradução ficou 3 homens ali, tem uma tradução, tem diferença, né? Mas na minha diz aqui, 30 homens, e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez, puxaram a Jeremias com cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Até aqui o texto. Esse texto está falando de um momento ali no povo de Israel, quando o rei era o rei Zedequias, ele era o rei de Judá, e filho de Josias, e ele estava ali governando até que a Babilônia ocupasse. Ele foi o último rei, Zedequias foi o último rei de Judá, até que fosse ocupado ali pelo rei Nabucodonosor. E era um momento muito especial ali naquela nação, um momento muito delicado que eles estavam vivendo. Um momento ímpar, onde a lei era relativizada. A lei era relativizada naquele momento. As pessoas não se importavam muito com a lei. Elas não davam muito valor àquilo que a lei fala. Não achavam importante cumprir a lei. Não achavam importante isso. Ninguém respeitava a lei. Ninguém queria saber de respeitar. Sabe-se que a lei existe, tem-se consciência de que existe a lei, mas não precisa fazer o que a lei diz. Usa-se a lei do modo que melhor apraz. Eu uso a lei da forma que me é mais conveniente usar. Se a lei é contrária a mim, é melhor dizer que isso não vale mais, que isso não existe mais, que não existe esse peso. Alivia-se o peso da lei. Não precisa dessas coisas. Nós já estamos livres dessa parte. Na verdade, é uma forma de tirar proveito para si daquilo que existe na lei. Eu vou transformando ou vou mascarando a lei. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer: não, isso aí nem é mais para os nossos dias. Essa lei já caducou, essa lei não pegou, né? Você já ouviu isso? Essa lei não pegou. A gente tem muito isso aqui, de falar que a lei não pegou. Essa lei não pegou.
não funciona. Mas quando nós estamos falando nas leis de Deus, nos princípios da palavra de Deus, não tem como falar isso. Não tem como tratar o assunto dessa forma. O Deus, aquele Deus que não muda, que nunca mudou, Ele jamais mudou, não tem sombra de variação. Como que Ele pode ter mudado? Como que as coisas podem ter mudado? Quando as autoridades, elas se acham acima da lei, não se intimidam mais com a lei, elas consideram que elas são superiores, e a lei está abaixo delas. Isso traz um prejuízo tremendo à nação. E qualquer semelhança com o que estamos vivendo nos dias de hoje é mera coincidência. Ou não, né? Ou não é tão coincidência assim. Mas existem momentos em que vivemos situações parecidas. Aquele momento ali, no povo, era um momento de vergonha total. Era uma vergonha total, o que acontecia ali era uma vergonha. Jeremias, ele se levanta como profeta para falar, para dizer algumas coisas que estavam acontecendo, trazendo o povo ao arrependimento. E ele é lançado numa cisterna. Ele é lançado num lugar, num poço, só que nesse poço não tinha água. Ali tinha lama. Onde eles lançaram Jeremias foi nesse lugar de lama. Quando a lei não é respeitada, significa que o rei não é respeitado. O rei não é respeitado. O rei está enfraquecido. Ele está fraco. Quando a lei não é colocada em prática, é a mesma coisa que dizer o rei também não tem força nenhuma. E nós temos entendido que nós somos rei. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer jamais é que existe um rei dos reis. Existe um rei dos reis. E esse era um momento muito bom para você dar um glória a Deus, dar um aleluia. Existe um rei dos reis que está acima de todas as coisas. De todas. Amados, e quando nós entendemos que não, a lei pode ser relativizada, a lei pode ser deixada de lado, nós estamos enfraquecendo ao nosso rei Jesus. E Jesus mesmo, ele diz assim: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumprir toda a lei, toda, não é só uma parte. Ele não diz assim, algumas leis eu vou cumprir, algumas leis vale a pena, outras não. Ele diz assim, toda lei deve ser cumprida. O fato de não conhecermos a lei, ou de conhecer e não querer cumprir, não traz o condão de revogar lei nenhuma. Se eu conheço a lei, mas eu falo assim, eu não quero cumprir essa lei, isso não revoga a lei. Amados, as pessoas naquela época, elas banalizavam o pecado. Não tem pecado, pecado não existe. E começavam a fazer atrocidades. E o profeta se levanta para falar, diz assim, é tempo de parar com essas coisas. É tempo de parar. No entanto, ao invés das pessoas se renderem, o que elas fazem? Vamos calar a boca do profeta. Vamos tampar a boca do profeta. É melhor fechar a boca dele, ele está falando coisas terríveis. E se ele não fala nada, ninguém vai ouvir, ninguém vai saber. Essa é a primeira atitude que existe. Amados, quando nós vivemos na presença de Deus, a lei dele não é peso algum, não é peso algum. Quando vivemos com descaso diante de Deus, existe uma consequência, vai haver julgamento. Todos nós chegaremos diante de Deus, todos nós. E nós devemos chegar, assim como foi falado no texto aqui no começo, com as mãos limpas e o coração puro. Devemos nos apresentar assim diante de Deus. Mas situação nenhuma pode tirar cada um de nós da presença dele. É interessante que Deus ele não faz nada na terra sem antes avisar os profetas, sem antes estar avisando, sem antes estar mostrando.
Deus, ele não pega ninguém de surpresa. Ele vai mostrando, é tempo de mudar. Chega com isso. Vamos mudar a nossa vida. Vamos sair do pecado, daquilo que nos separa da presença de Deus. Ele vai avisando, ele vai colocando. Cabe a nós tomarmos a decisão. O profeta, ele estava diante do povo, chamando o povo ao arrependimento, para uma mudança de vida, mudar a vida. Amados, é importante a participação de um profeta. É importante. Aonde estão os profetas no nosso dia? Muitas vezes a gente escuta, não, já não precisa mais, já não existem mais profetas. Como assim? Deus mudou. Ele continua alertando. Ele continua levando o povo que Ele ama, para a presença dEle. Ele quer atrair todos nós à presença dEle. A primeira coisa que acontece, quando o povo é oprimido e enganado, os profetas são calados. Os profetas se calam, de alguma forma, nem que tenha que lançar lá no fundo do poço. Esconder de todos, para que não se ouça a voz do profeta. O profeta é uma pessoa de oração, de intimidade com Deus. Intimidade estreita. E o profeta vem para chamar o povo ao arrependimento. Ele traz o povo a se arrepender de todas as coisas. Mas o falso profeta, ele vem para dizer que está tudo bem. Não, está tudo bem. Pode ficar do jeito que está. Do jeito que está bom. Ninguém precisa se arrepender de nada, ninguém precisa mudar de vida, continua fazendo. Assim agem os falsos profetas, e Jesus alertou que viriam os falsos profetas. No livro de Mateus 24, a partir do versículo 6, diz assim: é necessário, falando sobre o fim dos tempos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Percebe como que as pessoas vão nos olhar? Vamos ser odiados pelas nações. Por quê? Porque nós nos levantamos para fazer diferença, para fazer algo diferente do que as pessoas querem. Mais adiante um pouco. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitas pessoas serão enganadas pelos falsos profetas, dizendo assim, não, você não precisa se arrepender, você não precisa mudar de vida, permaneça do jeito que está. Muitas pessoas têm pregado e dizendo assim, não, nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para ter direito a todas as coisas, eu posso fazer o que eu quero, é dessa forma que eu devo agir, mesmo que os meios sejam errados, que a forma de fazer seja a forma errada de fazer. Afinal de contas, o sangue de Jesus tem poder. E é verdade, tem poder mesmo. O sangue de Jesus tem poder, mas não para compactuar com algumas coisas, com o pecado principalmente. O pecado deve ser afastado. O falso profeta, ele vem dizer que não precisa de mudança de vida. Permaneça, fique igual, do jeito que está. Mas o profeta, quando ele se levanta, ele diz assim, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. O profeta Amós, ele teve 5 visões. 5 visões. Deus deu essas 5 visões. A primeira visão foi de uma nuvem de gafanhoto. Vinha uma nuvem de gafanhoto. E o que o profeta faz? Ele vai clamar, implorar a Deus. Senhor, livra-nos disso. Livra-nos desses gafanhotos. Quando ele pede para cessar, ele diz assim, nós não vamos conseguir subsistir, nós somos tão pequenos. Nós somos pequenos, como Jacó, somos pequenos. E ele se levanta e intercede pela nação. Amós, o profeta, ele intercede pela nação para que essa praga não venha
sobre a terra. E Deus atende. Ele clama pelo perdão. Ele diz assim: perdoa-nos, perdoa-nos. E Deus atende. Deus vem e atende a isso. Mais uma visão que Deus dá é do fogo, fogo consumindo. Ou seja, anunciando uma seca sobre a terra, uma seca que ia afetar a plantação. O gafanhoto também ia afetar o alimento, eles deixariam de ter o alimento. E Amós, ele se levanta, chora, clamando a Deus para que ele cessasse, para que ele parasse com isso. E Deus cessou o fogo. Deus cessou o fogo naquele momento. Tudo isso era consequência do pecado da nação. Deus não faz nada sem antes avisar o profeta, sem antes mostrar para o profeta para que ele se levante e comece a falar e declarar que é tempo de parar, é tempo de mudança. Mas cada vez que Deus mostrava ao profeta, ele ia, clamava e dizia assim: Deus, muda isso, muda essa situação, Senhor. Essas duas primeiras visões que Deus deu a Amós, o profeta se levantou e clamou e pediu para que mudasse, e Deus atendeu. Mas depois Deus dá mais uma visão. Ele dá a visão de um prumo, igual aquele prumo de pedreiro. Esse prumo que tira o nível, esse prumo, ele dá essa visão ao profeta. Ele mostra o prumo. O prumo não corrige tortuosidade nenhuma. Não adianta você chegar com um prumo na parede e colocar lá assim: agora a parede está reta. Eu puxo, dou uma entortada no prumo e aí a parede fica reta. Ele não corrige tortuosidade nenhuma. Ele só identifica. Ele só mostra: está desalinhado. Coloca assim, está fora de nível. O prumo, ele serve para isso. Quando Deus mostra o prumo para Amós, ele está dizendo assim: confira lá, a parede está torta, ela vai cair. A consequência de uma parede torta é que ela cai. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus veio como pedra angular. Pedra angular é aquela pedra que é colocada no canto, ela estabelece uma linha para que a partir dali seja aprumado tudo. O nosso modelo é através de Jesus. Nós nunca podemos esquecer isso. O nosso alvo é Jesus, é dali que se alinha. Não é começar a fazer e dizer assim: não, vamos tentar dar um jeito aqui e deixar a coisa mais ou menos parecida. Como algumas vezes eu já vi algumas pessoas que trabalharam na minha casa, fazendo algumas reformas, dizem assim: no reboco a gente tira essa diferença. Ou então na hora de fazer o calfino, eu falei, até na hora da pintura, você vai dar uma mão mais grossa desse lado aqui, para tentar compensar que a parede está torta. Não tem como, amados, não tem como. Se você desalinha, se você está fora do prumo, você está desalinhado com a palavra de Deus. Se o muro está torto, se o muro está desalinhado, a culpa não é de Deus. Deus não é o culpado por isso. Mas se não for feito nada, vai cair. O muro vai cair. Não adianta chorar. Não adianta ficar chorando. Deus, ele diz nesse texto, ele diz assim: não chores por esse povo, não chores, pois eu não te ouvirei. Mas das duas primeiras vezes, Amós, ele chora diante de Deus e Deus suspende. Quando ele mostra a visão do prumo e as pessoas estão fora do prumo, diz assim: não adianta chorar, eu não vou ouvir, eu não vou ouvir, eu não vou ouvir. Mas depois Amós tem mais duas visões, eu não queria entrar nessas, mas tem a visão dos frutos de verão e do altar. Mas essas duas visões a gente consegue ter um alinhamento. A visão do prumo, ela é muito apropriada, porque ela mostra assim: se a coisa começa errada, ela vai errada, ela vai permanecer errada para sempre. É que nem você abotoar o botão da tua camisa trocado. Você começa trocado, quando você chega aqui em cima, vai estar faltando, não tem como. Você começa errado, ele vai errado. Tem que mudar, tem que voltar.
Muitas vezes nós até fazemos atos proféticos, falamos sobre atos proféticos, mas não vem o arrependimento, não vem a mudança de vida. Será que Jesus ele entregou a sua vida lá na cruz para que eu tivesse uma vidinha qualquer? Para que eu pudesse viver do jeito que eu quero, fazendo as coisas que eu quero, sem me arrepender, sem mudar, fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, sabendo que desagrada a Deus, e ainda dizendo assim: não, mas é a lei não existe mais, agora eu vivo na graça. Jesus nos redimiu com um propósito: nos resgatar, nos tirar do mau caminho e nos levar para um outro caminho, que leva à presença de Deus. É para isso, existe um propósito nas nossas vidas. E quando nos entregamos, quando aceitamos Jesus, nós dizemos assim: nós queremos mudar a nossa vida. Às vezes a gente vai fazendo tantos planos de mudança. Eu gostaria tanto de mudar algumas coisas na minha vida, gostaria de mudar isso, mudar aquilo. Nós estamos chegando na metade do ano. Das coisas que você colocou no começo do ano, se é que você lembra as coisas que você queria mudar em você no começo do ano. Talvez emagrecer um pouco, sei lá, tantas coisas a gente quer fazer no começo do ano. Será que eu já consegui? Será que eu já dei alguns passos para isso? Porque não é de uma vez, são passos. A gente vai mudando, muda um pouco, muda outro pouco, é dessa forma. Falei: não, pastor, até já comprei uma esteira. Falei: daí está usando? Não, está lá para pendurar roupa, né? Todo mundo tem uma esteira para pendurar roupa, né? No quarto, não tem? Mas a gente não vai tomando as atitudes que é para tomar. Se o ano já está na metade, ou até já passou da metade agora, né? O que mudou? Será que a gente atingiu um crescimento espiritual? Será que tivemos mudança? Será que conseguimos ter um tempo de oração? Orar diante de Deus, conseguir orar diante dEle, um tempo de leitura bíblica. Se Jesus voltasse amanhã, como seria? Se Ele voltasse amanhã, como Ele nos encontraria? Será que daria tempo? No meu trabalho, né, no Tribunal de Justiça, ali na corregedoria, a gente fazia inspeção. A gente chegava em alguns cartórios, sabia que estava tudo bagunçado, porque não dava tempo de acertar. Por mais que eles tentassem fazer tal, chegava na hora, ainda tinha coisa por fazer. Porque eles foram deixando. Mas aí não, vai ter correição. Pronto. E agora? Mas isso é só um serviço de auditoria. Mas nós estamos falando aqui de vida eterna. Se Jesus voltasse amanhã, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser como um raio, um relâmpago. Imagina a velocidade da luz. É tão rápida, tão rápida. Diz que vai ser assim, rápido. Está lá, está escrito lá. Deixa eu achar aqui o texto. Mateus 24, 27. Para você não achar que eu estou inventando só para assustar aqui. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tão rápido como um raio, como um trovão. É dessa forma. E nós temos que estar prontos. Amados, esse texto que lemos no começo, fala que Israel estava vivendo um momento de decadência, de declínio. Eles estavam indo para o fundo do poço. Eles estavam mergulhando nesse poço. A atitude, o lugar que eles quiseram botar o profeta, era exatamente como eles estavam vivendo. Deus já não era mais olhado como Deus. Eles já não se importavam mais tanto. Deus ficava à parte, ficava longe. Quando nós amamos uma pessoa, o que nós fazemos? Nós não queremos ficar perto dessa pessoa. Nós queremos ficar o tempo todo com essa pessoa. É assim que nós agimos. Nós vamos nos esforçar para agradar essa pessoa.
Vamos fazer de tudo para agradar. Se a pessoa está pensando em algo, você já providencia aquilo. Quer agradar. O que nós temos feito para agradar a Deus? O que nós fazemos para agradar a Deus? Se é que nós o amamos. Se nós o amamos, se nós amamos a Deus, nós vamos querer agradar a Ele. Ter tempo com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Quais atitudes que nós temos tomado para mostrar o nosso amor a Deus? Será que nós temos separado tempo para ficar com Deus? Tempo de relacionamento com Ele? Jesus vem e diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a porta do teu quarto. E ali você vai ter um tempo com Ele. A sós, desliga o celular também, de preferência, senão não vai adiantar nada. Não vai ficar a sós. Vai ter muita coisa. Ore a seu Pai em secreto. Orar a Ele em secreto. E Ele ouve em secreto. Ele vai ouvir em secreto e Ele vai fazer o quê? Ele te recompensará. Mas assim, tenha esse tempo. Tenha o tempo a sós, tenha o tempo a secreto com Deus. Faça coisas para agradar a Ele. Ele vai te mostrar. Se tem alguma coisa para se arrepender, Ele vai mostrar. Se tem coisas para mudar, Ele vai dizer: mude logo. Não espere até amanhã para mudar isso. Mude hoje. Deixa essa situação para ser resolvida hoje. Como está o nosso amor com Deus? Com esse Deus que nos ama tanto, tanto, tanto. No texto que lemos, eu disse que a nação não estava nem aí com Deus. Eles não estavam nem aí, nem queriam saber. Eles vão lá e conversam com o rei. O rei não toma posição, ele diz assim: nós vamos fazer. A cúpula ali, as pessoas que estavam ali, dizem: não, nós vamos tomar a decisão. Vamos lançar o profeta lá na cisterna, lá no poço. A lei pode ser descumprida. Não precisa obedecer a Deus. Por quê? Por que obedecer a Deus? Não, vamos fazer aquilo que a gente quer fazer. Vamos tomar as nossas decisões. Jeremias, ele estava falando em arrependimento. Mas quem quer ouvir falar sobre isso? Quem que gosta de ouvir falar sobre arrependimento? Que pregação mais enfadonha, mais chata. Arrependimento? Para que isso? Ninguém é atraído por uma pregação de arrependimento, de mudança. Jesus disse que nós deveríamos pregar o arrependimento para que fossem cancelados os nossos pecados. Deveria ser falado sobre arrependimento para cancelar os pecados. Mas o que eles fazem com Jeremias? Eles prendem Jeremias. Vamos tirar ele de circulação. Ele está falando muito. Ele está falando coisas que a gente não quer ouvir. Amados, muitas vezes, quando levantamos para falar algo, pessoas vêm dizer assim: não fale sobre isso. Essa sentença de morte foi dada para Jeremias porque ele chamava o povo ao arrependimento. Ninguém bate palma para uma pregação de arrependimento. Ninguém grita: aleluia, aleluia. Não é dessa forma. Mas quando o texto que lemos, ele vai falando sobre isso, ele diz assim: o rei nada pôde fazer. Ele nada pôde fazer. Está lá em Jeremias 38:5, diz assim: disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. O rei reina, mas não governa. O rei está reinando, mas ele não está governando. Aqueles que estão ao redor que dizem o que deve ser feito. É um rei fraco. Os ministros vão dizer ao rei o que fazer. Não, agora faça tal coisa, agora vá por aqui. Você percebe como a história vai se repetindo. A história sempre se repete. Quando eles lançaram Jeremias na cisterna, era uma sentença de morte.
Eles estavam decretando morte a Jeremias. Mas verdadeiramente eles não mataram. Eles lançaram numa cisterna, onde deveria ter água, mas tinha lama, para que ele ficasse ali. E se cansasse, sem alimento, uma hora ele ia cair, e ao se prostrar naquela lama, ele morreria. Eles não estavam matando, mas o que eles estavam fazendo era isso. Eles estavam liberando para a morte. Um poço sem água, um poço com lama. Isso fala de um lugar contaminado. Um lugar com bichos, com aranhas. É esse lugar. Nós vamos lançar. Ele ficou atolado até a cintura na lama, sem comida. O texto diz que não havia pão, não tinha pão para ele. Quando acabassem as forças, ele morreria, afogado naquela lama. Essa cisterna ficava num lugar escondido, distante. Ninguém poderia ouvir a sua voz. Você percebe como as pessoas podem ser cruéis, insensíveis. As pessoas às vezes não estão nem aí com Deus, não tomam conhecimento de Deus. E esses homens muitas vezes lideram a nação. Isso naquela época, não estou falando de hoje. Naquela época, eles estão liderando, estão insensíveis à situação com as pessoas. Amados, quando eu vejo cenas, a gente falou do hospital, esse hospital que é uma referência, mas quando eu vejo cenas de hospitais largados, pessoas morrendo sem atendimento médico, sem ter chance nem de ter a consulta médica, é a mesma situação, pessoas largadas para morrer, assim como Jeremias, sem voz para falar, sem nada disso. E quem vai ajudar Jeremias é talvez a pessoa menos provável. Ele talvez fosse a pessoa menos indicada na época. Ebed-Meleque, ele era um escravo. Ele era etíope, ou seja, ele era estrangeiro. Como estrangeiro você não tem muitos direitos, você não pode questionar muitas coisas. Foi ele que se levantou, eunuco, com todas essas características, foi ele o único que se levantou na época. Exteriormente não havia nada glorioso nele, nada glorioso, nada a ser apreciado, mas ele ouviu, ele ficou sabendo, ele tomou uma posição. Ele tomou uma posição, ele falou assim: eu não posso deixar isso acontecer nas minhas barbas e ficar quieto. Eu não posso deixar isso. E ele não saiu fazendo fofoca. Ele não saiu, está acontecendo algo lá no castelo, lá com o rei, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo lá. Ele não sai fazendo fofoca. Ele toma uma atitude, ele vai direto à autoridade. Ele vai buscar autoridade, ele vai na presença do rei. Imagina, na época, vai um eunuco, vai um escravo lá e fala assim: rei, eu quero falar, eu preciso falar algumas coisas. Eu preciso falar. Amados, precisamos tomar posições, muitas vezes. Essa semana, nós fomos conversar com o prefeito. E fomos lá porque nós entendíamos que precisávamos da bênção da autoridade civil. Fomos falar com a autoridade. Bênção dele como autoridade civil nessa cidade. Fizemos isso em todas as igrejas que nós abrimos. E ano passado a gente falou assim: puxa, a gente aqui já começamos e não fizemos isso. Precisamos fazer. Não é um ato político. Quem me conhece sabe que eu não sou dessa área, não lido com isso, não gosto disso. E já falei aqui mesmo que eu fiz um compromisso com minha esposa quando casamos, que eu não ia entrar na política. Continua em pé. Esse compromisso continua valendo. Não foi para fazer política, embora eu tenha recebido até alguns comentários e tal. Falei assim: mas nós fomos lá exatamente para buscar autoridade, para buscar o caminho da autoridade. Oramos com ele, é um privilégio poder orar pelas nossas autoridades, ainda mais pessoalmente, mas é nesse sentido de ir direto e falar
Foi isso que Ebed-Meleque fez. Ele buscou autoridade, ele buscou o rei. O rei tinha que tomar uma posição. O rei tinha que tomar essa posição. E quando ele chega lá, ele chega dando nome ao pecado. Muitas vezes nós não damos nome ao pecado. Ele chega assim, ó, o povo, as pessoas, a tua cúpula aqui, lançou Jeremias lá no poço de lama. Agiram mal esses homens, é o que ele diz. Agiram mal esses homens. Imagina um escravo chegar diante do rei para dizer que os assessores direto dele agiram errado. Fizeram a coisa errada ali. Deixaram uma pessoa para morrer e não prestar socorro. Como se, nesse caso, você não fosse responsável pela morte. Muitas vezes nós queremos mascarar atitudes. Muitas vezes nós não damos nome ao pecado. Mas o pecado tem nome. Precisamos entender isso. Muitas vezes as pessoas querem justificar as suas atitudes. Ah, mas é que naquele caso aconteceu isso. Não. Tem que dar nome ao pecado. Se está errado, precisamos falar. Senão nós vamos entrar nesse poço de lama. É entrar no poço de lama. É mudança. Às vezes é mais fácil, escolhermos alguém que seja pior que a gente, até para justificar as nossas atitudes. Foi isso que o povo fez quando escolheu Barrabás. É mais fácil escolher Barrabás do que Jesus. As nossas atitudes diante de Barrabás são perfeitas, são maravilhosas. Mas nós não devemos nos comparar com quem é pior. Eu tenho que me comparar com quem é melhor, nunca com quem é pior. Se eu me comparar com quem é pior, eu não vou mudar, não preciso nem mudar. Eu tenho que me comparar com Jesus. O meu alvo é Jesus, o meu padrão é Jesus. A Ele eu tenho que me comparar. A Ele eu tenho que olhar e dizer: Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser igual a Ti. Eu quero ser. Mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas esse é o alvo, esse é o alvo. Algumas pessoas mascaram os seus pensamentos. Dizem assim: pastor, eu tenho tido alguns pensamentos assim. Em vez de chegar e dizer assim: eu sou impuro. Eu não podia estar pensando essas coisas. Eu não podia estar fazendo. Quando nós achamos que nós não temos pecado, nós não temos do que nos arrepender. Ebed-Meleque, ele confrontou uma situação. Ele diz assim: eu que sou empregado, eu que sou escravo, eu que sou estrangeiro, eu sei da situação, eu sei que está errado. Eu sei também o que acontece quando as pessoas são lançadas nesse poço de lama. Eu sei o que vai acontecer. Disparou um gatilho em Ebed-Meleque, um gatilho da responsabilidade. Ele se sentiu responsável. Disse assim: eu não posso deixar essas coisas acontecer e não fazer nada. Ele avocou para ele a responsabilidade. No dia que esse gatilho é disparado, nós não ficamos quietos mais. Não tem como ficar quieto e ver as coisas erradas acontecendo e não falar nada. Dentre todas as pessoas que moravam nessa cidade, nenhuma se levantou. Só esse estrangeiro. Todos estavam acomodados com a situação. E normalmente o pecado ele leva a isso, uma situação de acomodação. Mas está assim, mas está bom. Vai levando, vai indo nesse jeitinho. Só ele se levantou entre todos. E sabe por que Deus levantou esse homem? Porque o profeta não podia mais falar. O profeta estava lá no fundo do poço. Ele não podia mais falar, por isso Deus levanta esse escravo. Amados, e é assim. E se nós não levantarmos, se nós não falarmos, Deus vai falar através da pedra. É através da pedra. Se nós ficarmos quietos, Deus vai fazer alguma coisa. Deus, ele precisa, ele tem que falar.
Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Elas clamarão. Quando o rei deu uma ordem, ele deu a seguinte ordem, ele diz assim: tirem Jeremias da cisterna antes que ele morra. Antes que ele morra. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia do resultado e estava deixando, não tomou providência alguma. Alguém teve que dizer. Por isso que muitas vezes temos que nos levantar e falar assim: olha, é tempo de mudar. Precisa mudar alguma coisa, para não nos acomodarmos. A situação de comodidade, ela é muito comum. Eu me acomodo na situação do jeito que está. Eu vou levando, vai mais um pouquinho. Vai mais esse ano. Talvez mais o ano que vem ainda dê. Mas precisa mudar. Aquela sentença tinha sido declarada sobre Jeremias. Uma sentença de morte. E ninguém se mexeu. Ninguém tomou posição. Ele foi colocado naquele lugar pelas autoridades do lugar. Todos tinham conhecimento. Só que todos diziam assim: a responsabilidade não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas diante de Deus, Ele sabe todas as coisas. Ebed-Meleque, ele foi diante de Deus, apesar de tudo contrário, sabendo que Deus o protegeria. Deus daria livramento a ele. Ele estava com medo de cair nas mãos daqueles que tinham lançado Jeremias. Essa poderia ter sido a consequência para ele. Ah é? Está se levantando? Vai fazer companhia para ele lá no poço. Vai ficar junto lá. Mas ele se levanta e diz assim: eu vou falar com o rei, eu vou tomar as providências e essa situação vai mudar. Será que a gente pode desconfiar que vale a pena fazer a vontade de Deus? Cumprir a vontade de Deus? Quantas vezes achamos que não vale a pena nos levantarmos para fazer o bem, para fazer aquilo que é certo, pensando assim: quão poderosos são os outros, quão fortes são, como que eu vou me levantar contra isso tudo? Como que eu posso fazer para mudar? Chegar diante do rei e dizer: você sabe que os príncipes, eles agiram errado. Mesmo sabendo que a sua cabeça estava a prêmio, eu tenho que dizer: eu não concordo. Mas só um louco para fazer isso. Só um louco para chegar e tomar uma posição dessa. Tem que ser louco para isso. Mas só um louco para pegar 5 pedrinhas, se levantar e dizer assim: eu vou acabar com aquele gigante. Só um louco para fazer essas coisas. Só um louco para pegar uma vara e com todo o povo junto com ele, diante do mar, e vindo os egípcios atrás de você, e você bate a vara ali e diz assim: vai abrir o mar. Só um louco faz isso. Amados, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são. É para ser diferente. Nós estamos para fazer diferença sobre a face da terra. Nós não estamos aqui para nos conformarmos com tudo, achar que está tudo certo. Não, eu vou me desanimar, eu vou abaixar a minha cabeça. Amados, se esse escravo se levantou para dizer assim: tem que acabar esse tempo. Vocês estão matando pessoas que estão falando aquilo que Deus quer falar, estão calando a boca de homens de Deus. Nós não podemos ficar quietos. Uma coisa é crer, a outra é confiar. Quando eu confio, eu me rendo à presença de Deus. Eu me rendo totalmente à presença de Deus. Não importa o que vai acontecer, eu nem penso nas consequências. Eu não penso no que vai acontecer. Eu descanso, eu confio no amor dele por mim. Amados, e muitas vezes expressar esse amor não é por palavras, é por atitudes. Eu gosto muito do texto que José, ele estava lá servindo a Potifar, e ele diz assim: só não permito que toque na minha esposa. E a esposa dele vai diante dele, e querendo ter um relacionamento com ele, ele diz assim: eu não poderia fazer isso contra o meu Deus.
Ele não está dizendo assim, não, eu não posso fazer isso por causa de Potifar. Eu não posso fazer isso porque as pessoas vão ficar sabendo e um dia vão ficar falando. Ele diz assim, eu não posso fazer isso contra o meu Deus, eu sei que eu vou estar indo contra Ele. E eu não posso fazer isso. Ele foge. E a Bíblia diz que ele foge sem roupa, ela fica com a roupa dele, ele sai nu. Mas ele sai, ele foge disso. É com atitudes que nós terminamos com essas coisas. É com atitudes que nós expressamos o nosso amor a Deus. E Ele vai usar você, Ele vai usar de uma forma tão tremenda. Por quê? Porque eu estou dizendo assim, eu tenho temor. Eu estou na Tua presença, Senhor. Eu faço o que é certo. Ebed-Meleque, ele sabia o que era certo fazer. Eu falei assim, é certo tirar o profeta desse poço de lama. Deus usou um homem desprezado. Desprezado. Imagina, na época, o que era um eunuco, um escravo, estrangeiro. E usou ainda trapos. Ele diz assim, pega aquelas roupas velhas, pega aqueles trapos. Ele usou essas coisas para tirar dali o homem de Deus, o profeta. Se Deus fez isso nesse tempo, Ele vai fazer de tudo para tirar qualquer um de nós do fundo do poço. Seja qual for esse poço, seja qual for a situação. Às vezes entramos num poço, que é o poço do endividamento. Às vezes entramos num fosso, onde não podemos sair naquele buraco. Mas é possível sair. Seja qualquer que seja a situação, se você confiar em Deus, se você confiar nele, Ele vai fazer todas as coisas para que a gente possa sair desse lugar. Amados, o fundo do poço não é o lugar para um homem, uma mulher de Deus. Não é o lugar. Deus tem um lugar melhor. Deus tem um lugar para você poder fazer e cumprir toda a vontade dEle. É esse lugar que Deus tem separado para cada um de nós. Muitas vezes nos conformamos, e com essa palavra eu queria trazer esse pensamento: chega de ficar acomodado, chega de se conformar naquela situação e não trazer mudança. É hora de mudar, é tempo de mudar. Mas é tempo, Jesus está voltando. Mas é amanhã? Não sei se é amanhã, ninguém sabe o dia. E se for? E se for amanhã? Eu acho que tem que ser esse o pensamento. Mas eu estou pronto, eu quero estar pronto a cada momento, a cada instante, preparado para a vinda, para adorar o meu Senhor Jesus, sabendo que toda a promessa dele se cumpriu. Mas o inimigo quer ver você prostrado, quer ver você longe, quer ver nesse lugar onde ninguém ouve a tua voz. Mas é tempo de liberarmos, é tempo de declararmos, porque se nós não fizermos isso, as pedras clamarão. Mas Deus quer usar você, Ele quer usar a tua vida, a minha vida, em todos os momentos. Esse é o tempo para nós como igreja nos levantarmos e sabermos, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Isso sim é reinar, isso sim é governar, é saber o propósito de Deus e cumprir todo o propósito dEle. O arrependimento significa isso, eu deixar para trás tudo aquilo que havia, sabendo que eu já fui perdoado, não existe mais acusação, mas eu tenho que estar em Cristo. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. E muitas vezes pensamos que não há acusação para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em qualquer lugar. Não, nós temos que estar em Cristo, viver a palavra de Deus, cumprir todo o propósito dEle. É isso que Ele tem para mim e para você. Amém?